Oi, crianças! Eu sou a Mônica Matiello, professora de inglês. Oi, bonitinhos! Eu sou a Marília Grazi, professora de língua portuguesa. E cá estamos com mais uma história do podcast Fim de Bimestre. Um podcast inspirado em histórias bizarras, hilárias ou peculiares dentro da sala de aula, na sala dos professores, no ambiente escolar em si. Então, se você tem alguma história desse tipo que queira compartilhar conosco, manda para o nosso e-mail fimdebimestre@gmail.com. Vamos ficar honradas em contá-la. Os nomes serão trocados, sigilo absoluto, tipo segredo de justiça. Podem ficar tranquilos. Então, pega seu cafezinho, sua bolacha pedagógica, que vamos começar a história. Hoje vamos contar uma das histórias da Vitória, professora de biologia. Na época desse acontecimento, a Vitória morava em uma cidade e dava aula em uma faculdade em outra cidade. Mas era perto, tipo uns 50 minutos de carro. Mas, mesmo essas cidades sendo perto uma da outra, havia um posto da polícia rodoviária entre elas. Guardem bem essa informação. A Vitória, como trabalho valendo nota, pedia para os alunos fazerem um álbum de folhas secas. Ela ensinava os tipos de folhas, folhas simples, folhas compostas, com borda serreada e assim vai. E ela pedia para os alunos fazerem esse álbum em uma folha de papel A3, aquela que é 2 vezes maior que a folha sulfite normal que usamos no dia a dia. E aqui vamos fazer um adendo de algo que aprendemos ao conversar com a Vitória. Plantas secas são chamadas de essicatas. A Vitória guardou todos os trabalhos com a essicatas no porta-malas do carro dela e voltou para a cidade onde ela morava. Disse a Vitória que raramente ela era parada pela polícia nesse trajeto, mas nesse dia eles a pararam. O policial pediu os documentos, olhou os pneus e pediu para ela abrir o porta-malas. Rotina comum num posto da polícia rodoviária. Quando ela abriu o porta-malas e o policial viu aquele monte de essicatas, ele perguntou o que era aquilo. E ela tranquilamente respondeu: Eu sou professora de botânica na faculdade e esses são alguns trabalhos dos meus alunos. O policial começou a mexer nos trabalhos e tinha uma folha seca saindo de um deles. E a folha era de qual planta? 1 ponto para quem adivinhar. Sim, gente, era uma folha de maconha. O aluno tinha secado uma folha de maconha e colocado no trabalho. O policial perguntou para ela o que era aquilo e ela ficou pálida. A Vitória já foi pedindo desculpas e falando que não fazia ideia que o aluno tinha colocado aquilo lá. O policial revistou os outros trabalhos, mas estavam todos ok, sem folhas de maconha no meio. No fim, o policial foi muito gente boa e liberou a Vitória para seguir viagem, mas pediu para ela avisar o bonito do aluno que fez aquilo, que eles poderiam ir até a casa dele para verificar se ele não tinha nenhuma plantação lá. Essa história poderia ter dado muito ruim. Ai, esses alunos. Esperamos que vocês tenham gostado dessa história do podcast Fim de Bimestre. Toda semana temos uma história nova para vocês. E se você tem alguma história que quer compartilhar conosco, manda no e-mail fimdebimestre@gmail.com. Tchau, gente!